Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos de ciências. Ciências eram poucas páginas, né? Da página 116 a 119. Semana de 26 a 31 de outubro. Vamos lá? Pois bem, nós começamos semana passada a recordar o que aprendemos nesta unidade. Fizemos 2 páginas de atividades recordando alguns conteúdos, alguns conceitos importantes. E hoje nós estaremos continuando. Vamos lá? Peguem o livro, lápis, borracha e muita atenção. O que você aprendeu? 6. Aconteceu alguma transformação química no preparo do pão durante a atividade da sessão Investigar o assunto? Lá da página anterior que fizemos na semana passada. Qual foi a transformação química? Então, a formação de bolhas pela ação do fermento é um indício de que houve transformação química, além do próprio cozimento do pão. Então, ao fazermos um pão, estamos fazendo uma transformação química. Quando aquele pão que você amassou e começa a formar bolhas por causa do fermento, e também quando ele vai ser cozido, não é mesmo? Complete o esquema com os termos do quadro: vaporização, solidificação, condensação e fusão. Então, nós temos gelo, água líquida e vapor de água. Nós temos, então, a fusão do gelo e da água líquida, né? Quando o gelo se transforma em água líquida. E quando a água líquida se transforma em gelo, é uma solidificação. Mas quando aquela água líquida ela ferve e se transforma em vapor de água, acontece uma vaporização. E quando aquele vapor de água ele volta a ser água líquida, isso nós chamamos de condensação. Vocês lembram dessa atividade? Pois bem, se tiver dúvida, volta algumas páginas do livro, né? Onde nós temos bem explicadinha essa atividade. Lembra da condensação? Quando eu tomo um banho muito quente, aquelas gotículas que ficam no box ou que ficam no azulejo. Aquilo é o vapor de água que condensou e se transformou em água líquida. Leia o rótulo do produto mostrado. Então, nós temos um produto, um café solúvel. Temos várias marcas desse café solúvel no mercado, não é mesmo? O que significa a palavra solúvel escrita nele? Significa que o produto dissolve na água. Quais produtos utilizados no seu dia a dia são solúveis em água? Então, para pensar no dia a dia. Vocês usam café solúvel? Vocês usam leite em pó, né? Vocês usam fermento? Vocês usam farinha? Se ele se mistura bem na água, ele é solúvel em água, ok? Marquem aí. E cite pelo menos 4 elementos que não são solúveis em água. Então, vamos pensar em 4 coisas que não se misturam na água. Por exemplo, o óleo. Ele mistura na água? Eu mexo. Quando eu vou olhar, o óleo separou da água, então ele não é solúvel. Pense em mais 3 e marque aí, tá? Leia o texto e responda. Origami é uma arte tradicional japonesa. Ela consiste em criar representações de alguns seres vivos ou objetos usando apenas dobras geométricas de uma folha de papel, sem recortá-la ou colá-la. Então, a dobradura, né? A dobradura, quando estamos criando seres vivos, objetos com formas geométricas, onde não se corta ou cola, apenas se dobra, é chamada de origami. E ela é tradicionalmente de origem japonesa, né? O que está
representado pelo origami da imagem ao lado, um beija-flor. Por qual tipo de transformação química ou física o papel passou para a produção do origami e por quê? Aqui aconteceu uma transformação física, pois não houve nenhuma substância nenhuma mudança da substância que constitui o papel. Apenas o papel ele era reto e com as dobras geométricas ele se transformou em um pássaro. Então, uma transformação física. Leia o texto. Antônio é pedreiro e precisa preparar um pouco de concreto para construir a calçada de uma casa. Para isso, ele mistura água, cimento e brita, pequenas pedras. Parte da água promove algumas mudanças nos componentes do cimento, tornando-os flexíveis e maleáveis. O restante da água vai evaporar, fazendo o concreto secar. Que o concreto é uma mistura? Então, é uma mistura? Um pouco de concreto. Para isso, ele mistura água, cimento e brita. Lembra que brita são pequenas pedrinhas. Uma mudança de estado físico da água. O restante da água vai evaporar. Aí é uma mudança do estado físico, né? E uma alteração química. Parte da água promove algumas mudanças nos componentes do cimento, né? Do concreto. Observe as imagens e leia as legendas. Depois relacione corretamente as atividades das imagens com os processos de separação de misturas. Um filtro de água, né? Nós temos aí A para decantação, B para catação, C para filtração e D destilação fracionada. Um filtro de água, né? Eu tenho um aqui em casa, sabe aquela água maravilhosa? O filtro ele é o quê? A filtração. A amostra de sangue retirada do exame após ser agitado, o sangue é deixado em repouso e as células que o formam se acumulam no fundo do tubo. Isso daí ele vai ser o quê? A decantação. Pessoas separando os resíduos em uma usina de reciclagem. É a letra B, catação. Uma refinaria de petróleo no município de Betim, Minas Gerais. A refinaria de petróleo será a letra D, destilação fracionada. Leia o texto, observe a imagem e responda. Temos um frasco com petróleo. O petróleo é uma mistura de substâncias como a gasolina, o querosene e o óleo lubrificante. É possível distinguir visualmente as substâncias que compõem o petróleo? Por quê? Olhando eu consigo? Não, pois elas estão dissolvidas. B. Como as substâncias podem ser separadas? Por meio da destilação fracionada. Em uma aula sobre transformações dos materiais, alguns alunos fizeram as seguintes afirmações. A Ana afirmou assim: o cozimento de um alimento como o arroz provoca transformações irreversíveis em seus componentes. O Miguel falou assim: o aquecimento sempre provoca mudanças reversíveis aos materiais. E a Paula disse: o resfriamento da água até a formação de gelo é um processo irreversível. Quais alunos estavam errados? O Miguel e a Paula estão errados. Reescreva as afirmações deles corrigindo. Então, Miguel, o aquecimento pode provocar mudanças reversíveis nos materiais, como nas mudanças de estado físico da água, a fusão e evaporação.
Porém, algumas mudanças ocasionadas pelo aquecimento são irreversíveis, como o cozimento dos alimentos e a queima do papel ou da madeira, por exemplo. Não tem como voltar ao estado que era a matéria. E a Paula? O resfriamento da água até a formação do gelo é um processo reversível, assim como as outras mudanças de estado físico da água. Pessoal, veja o que você respondeu. Se estiver certo, ok. Se precisar, apaga e arruma. Não deixe errado. Lembra de caprichar nessa letra, combinado? Enviar as fotos para mim da página 116 e 117, tá? Não esqueçam de enviar essas fotos essa semana. Procure não deixar tarefa atrasada, aí vai acumulando, fica cansativo. Combinado? Fazendo um pouquinho por dia, você não se atrasa. Estamos trabalhando de casa, eu da minha e você da sua. Eu estou trabalhando com muito cuidado, muita atenção, muito capricho e muito carinho. E espero que você aí também esteja. Um beijo bem gostoso para vocês e até a próxima. Bons estudos, mantenha seu livro bem feitinho.